Tá ótimo. Bom, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Então, para falar desse assunto, né, que é tão importante, então chamamos a população, os pacientes que já tiveram AVC, os familiares dos pacientes, para a gente falar que a AVC tem prevenção e tratamento e que mesmo nessa era do coronavírus, que a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se proteger para evitar a transmissão do vírus, mas se tiver sinais de AVC, a gente precisa ir para o hospital para ter uma chance de fazer o tratamento, e a gente tem que lembrar que a AVC tem prevenção em 90% dos casos, e como é que a gente vai fazer isso nessa fase? Então, a gente está com um grupo de gente aqui com bastante experiência nisso, de diferentes locais do país, para a gente discutir sobre isso, e na audiência, que também a gente tem muitas pessoas com experiência que vão poder nos auxiliar e contribuir, né, com a discussão assim que a gente terminar a apresentação. Então, eu sou Sheila Martins, sou neurologista, moro aqui em Porto Alegre, trabalho no Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento, sou presidente da Rede Brasil AVC e vice-presidente da Organização Mundial de AVC, e eu vou começar falando sobre o AVC em si e que existe tratamento e prevenção. Depois, a doutora Carla Moro, tem muita experiência já de muitos anos, é membro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, parte da diretoria da Associação Brasil AVC, uma associação de pacientes de Joinville, primeira unidade AVC do país, então com muita experiência, tanto no tratamento do AVC, quanto na organização de um sistema público para adequadamente fazer prevenção e tratamento desses pacientes. A Carla vai nos falar do impacto, então, dessa pandemia do coronavírus nos nossos pacientes com AVC. Depois a Luciana Neves, que é neurologista também do Hospital São Carlos, lá de Fortaleza, vai mostrar um projeto, né, que ela idealizou, mas que inclui muitas pessoas que querem trabalhar para dar suporte aos pacientes, tirar dúvidas, evitar fake news. Então, a Lu vai estar apresentando esse projeto. E a Diane Nascimento, que é a coordenadora da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, vai nos falar numa grande novidade para o sistema público de saúde, que são as teleconsultas, né, que eu acho que é uma grande esperança. Eu acho que se a pandemia vai nos trazer alguma coisa, a gente poder se conectar mais, a gente poder usar mais esse recurso que está tão à mão e que facilita o contato entre profissionais de saúde e pacientes, para a gente diminuir, então, o impacto dessa doença. E depois, a gente ainda vai ter duas participações muito importantes que vão estar aqui conosco, que é a Sandra Cida, de Minas Gerais, de Lagoa Santa, fundadora da AMA AVC, uma associação de pacientes muito ativa, e a Solange Silos, de Maceió, fundadora da Ação AVC, outra associação de pacientes muito importante. Elas vão estar conosco aqui, então, para discutir, para responder as perguntas dos pacientes. E eu estou vendo aqui que a Cris Simões, da Associação Paulista de AVC, também uma associação de pacientes, está aqui conectada conosco, então todo mundo vai ter oportunidade de contribuir, certo? Pessoal, então eu vou começar falando sobre o AVC. Se vocês puderem, então, desligar agora os microfones e a câmera para facilitar, eu vou começar a apresentação. Falando, então, sobre o acidente vascular cerebral, AVC tem prevenção e tem tratamento, e é essa hashtag que eu quero que todo esse grupo use. Hashtag AVC não fique em casa. Nós temos que ficar em casa para estar protegidos, para diminuir o impacto dessa pandemia, mas se tiver qualquer sinal de AVC ou de uma doença aguda, como, por exemplo, também o infarto do miocárdio, essa pessoa tem que imediatamente se dirigir, então, para o hospital, para que ela possa ser atendida adequadamente, certo? Para diminuir, então, sequelas e diminuir o impacto dessa doença. Então, o que é um AVC? É uma alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral, que pode ser de dois tipos. Ou um tipo, falta sangue na circulação cerebral, que é o AVC isquêmico, então entope um vasinho sanguíneo do cérebro, e aí falta sangue naquela região, corresponde a 85% dos casos, e se a gente não tratar rapidamente esse AVC isquêmico, se a gente não desentupir esse vaso da circulação cerebral que está entupido, toda aquela região de cérebro vai morrer.
Quanto mais rápido eu fizer o tratamento para desentupir a circulação cerebral, mais neurônios eu salvo e menos chance do paciente ficar sequelado. O outro tipo é o AVC hemorrágico, então quando rompe um vaso sanguíneo e espalha sangue pelo cérebro, corresponde a 10 a 15% dos casos, é muito grave, e o paciente tem que chegar rápido no hospital, porque nesse caso, a gente baixa a pressão e algumas vezes precisa de cirurgia, certo? Ainda existem outros tipos de acidente vascular cerebral, que são as tromboses, então quando as veias entopem, também são graves, e também tem um risco aumentado nessa fase do coronavírus, que acontece bastante em jovens, que a gente tem que estar atento, certo? Aqui para vocês verem um exemplo do AVC isquêmico, então aqui como se eu tivesse feito um corte no cérebro dessa forma para enxergar a circulação das artérias, e aqui entope um vasinho sanguíneo, e aqui vocês veem como se fosse um cano entupido, né? Então, aqui pode ser uma placa de gordura ou pode ser um coágulo, e aqui o exemplo para vocês verem como se fosse um cano entupido. E aqui, a hemorragia, o AVC hemorrágico, quando rompe, então, um vaso da circulação cerebral e espalha sangue pelo cérebro como se fosse uma mangueira furada, tá? A Organização Mundial de AVC nos conta que a cada 6 segundos, independente da idade ou sexo, alguém em algum lugar do mundo morre de acidente vascular cerebral. E a gente pede, então, medidas urgentes para enfrentar essa pandemia silenciosa. O AVC é responsável por mais mortes anualmente do que AIDS, tuberculose, malária, dengue e gripe A. Então, todas doenças que são facilmente, hoje, controláveis, se a gente fizer prevenção e fizer tratamento adequado. Ele é um grande problema de saúde pública, é a segunda causa de morte no mundo, a primeira causa de incapacidade, então, da necessidade da pessoa precisar de outras pessoas para as atividades diárias. As estatísticas de 2018 são quase 15 milhões de AVCs no mundo por ano, 5,5 milhões morrem por ano, e hoje a gente tem no mundo 80 milhões de sobreviventes de AVC que vivem muitos com sequelas e que precisam fazer prevenção para evitar que um novo AVC aconteça. No Brasil, o AVC é a segunda causa de morte, são 400 mil casos de AVC por ano, mais de 100 mil mortes, e a cada 5 minutos ocorre uma morte por AVC. O AVC mata e incapacita, e se a gente não fizer tratamento, 70% dos pacientes não retornam ao trabalho. E aqui já vem um ponto, as pessoas pensam que AVC só acontece na pessoa de idade, e não é verdade. O AVC acontece em qualquer idade, inclusive em crianças. Então, se a gente tiver sinais de AVC, independente da idade, até prova em contrário, tem que ir imediatamente para um centro de AVC, né? E muitas vezes a gente afeta a idade mais produtiva dessas pessoas, e se a pessoa não receber tratamento, 70% não vai conseguir retornar ao trabalho. 30 a 50% ficam dependentes de outras pessoas para as atividades do dia a dia, para ir no banheiro, para se alimentar, para tomar um banho, e 34% tem demência em um ano, então tem alterações de memória, não reconhece os familiares, e tudo isso por uma doença que a gente poderia evitar, e se ela acontecesse, a gente poderia tratar. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo é da campanha mundial de AVC do ano passado, para mostrar o grande impacto mundial dessa doença. Um de nós poderá não chegar em casa hoje. Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Entretanto, a maioria dos AVCs podem ser facilmente prevenidos com passos simples. Quando se trata de AVC, não deixe que seja você. Eu sei que essa é uma mensagem muito forte, né? É uma mensagem forte. Uma em cada 4 pessoas ao longo da vida vai ter um AVC. Essa pessoa pode ser você, mas a notícia boa é que 90% dos casos podem ser evitados. Então,
essa foi uma mensagem muito forte no ano passado, esse é o grande impacto, e a gente tem que lembrar, então, que o AVC tem 10 fatores de risco principais, que correspondem a 90% das causas. Se eu tiver que escolher um, é a pressão alta. A pressão alta é o principal fator de risco para o AVC, e se a gente puder tratar essa pressão e deixar o paciente com pressão em nível normal, e o normal é 12/8, a gente reduz enormemente a chance dessas pessoas terem um AVC. Também a atividade física, então o sedentarismo é um grande fator de risco para o AVC, e a gente tem que estimular as pessoas a fazerem atividade física, 20 a 30 minutos de exercício moderado 5 vezes por semana, reduz o risco de AVC. E nessa fase da pandemia que todo mundo trancado dentro de casa, o que a gente vai fazer? Arredem os móveis e vamos fazer exercício dentro de casa, né? Então, a gente tem na internet, na televisão, sugestões de atividade física para serem feitas dentro de casa, para que a gente não fique sedentário. E pode sair ao ar livre? Pode sair ao ar livre, o que não pode são aglomerados. Então, de máscara, sozinho, e caminhar numa praça, num parque por perto, sem aglomeração, de preferência bem cedo, onde a gente não tem muita gente na rua, para que a gente possa fazer essa atividade física. A alimentação inadequada é outro fator de risco importante, então 1/4 de todos os AVCs estão relacionados com a má alimentação. Comer uma dieta rica em frutas e vegetais frescos e reduzir o consumo de alimentos processados, então aqueles enlatados, industrializados, isso reduz o risco de AVC, lembrando de diminuir a quantidade de gordura, de carboidrato, então os açúcares, o pão, a massa, a batata, não é para evitar total, mas é para diminuir a quantidade, e diminuir o sal, porque o sal em excesso aumenta a pressão. Então, se a gente modificar a alimentação e tiver uma alimentação mais saudável, a gente tem um menor risco de AVC. O colesterol elevado é outro fator de risco que deve ser tratado. O colesterol ruim tem que ser tratado com medicação, mas também fazer atividade física, perder peso e alimentação adequada diminui esse colesterol, essas gorduras no sangue. O peso saudável, a obesidade é um fator de risco importante, então, mudando a alimentação e fazendo atividade física, a gente reduz o peso também, e isso tem que ser uma meta. O cigarro é um fator de risco muito importante, então pare de fumar e evite ambientes onde as outras pessoas fumam. 1 em cada 10 AVCs estão relacionados ao fumo, que é um fator de risco também para o infarto do coração e para as doenças respiratórias e para o câncer, então a gente tem que estar bem atento a isso, né? Parar de fumar, e se nessa fase, então, não vou conseguir, começa a diminuir a quantidade de cigarros por dia, porque isso também faz a diferença. Reduzir a bebida alcoólica, e nessa fase que a gente está mais preso dentro de casa, as pessoas ficam mais em casa, bebem mais, então a bebida moderada não é problema, mas não pode ser abusivo. Então, o que a gente pede para não passar é os homens não passar de 2 copos de vinho por dia, as mulheres não passar de 1 copo de vinho por dia. Se não beber nada, não tem problema, né? A gente não quer que passe dessa quantidade para não aumentar o risco. Fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca, então o coração bate descompassado e forma coágulos dentro dela que podem se soltar e fazer um AVC, então entupir um vaso da circulação cerebral. E fibrilação atrial tem tratamento, a gente consegue usar medicações para diminuir o risco de ter um AVC, que são os anticoagulantes. Então isso tem que ser orientado pelo médico, e todas essas medicações para esses fatores de risco têm que ser mantidos nessa fase onde as pessoas estão mais confinadas em casa. Tratar o diabetes é outro fator de risco importante, então diminuir a quantidade de doce, a quantidade de carboidratos, batata, pão, massa, arroz, e usar medicação para o diabetes, perder peso e fazer exercício, isso diminui, então, os níveis de glicose do paciente diabético, diminuindo o risco. Lembrando que os diabéticos têm um risco maior quando tem o coronavírus, quando tem a Covid, então tem que estar bem atentos para estar com o seu diabetes bem controlado. Estresse e depressão também aumentam o risco, e lembrar que a gente está numa fase que as pessoas estão mais confinadas e ficam mais estressadas, mais ansiosas,
E lembrar que a gente tem um grupo de amigos e a gente está chamando a população aqui para conversar sobre isso. Os psiquiatras e os psicólogos estão fazendo gratuitamente atendimento para as pessoas que estão se sentindo mais deprimidas pelo isolamento. Depois a gente pode deixar os locais que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? A Lu vai mostrar um outro projeto também para vocês não se sentirem sozinhos, e a Diane também vai mostrar as teleconsultas. Então, escutar música, dançar dentro de casa, cantar, fazer contato com os amigos e com os familiares pela web, eu acho que vale muito a pena para diminuir as chances de depressão e estresse. E aqui mais um dado da fibrilação atrial. Essa campanha foi maravilhosa da Organização Mundial de AVC junto com a Organização Mundial do Coração. Às vezes o seu coração pula uma batida pelas razões erradas. Foi uma campanha linda para dizer que a fibrilação atrial, às vezes a pessoa não sente e às vezes tem sintomas leves e não se importa com isso, e o principal sintoma vai ser um AVC e que isso tem que ser tratado. A gente pode reconhecer palpando o pulso, e essa batida, ao invés de estar bem regular, ela vai estar toda descoordenada, e aí tem que procurar um médico, ou pode ter alguns outros sintomas mais inespecíficos, como cansaço geral, o batimento acelerado ou descompassado, uma sensação de uma pancada no peito, tontura, falta de ar. Então, são sintomas mais gerais que podem ser sintomas da fibrilação, e a pessoa palpando o pulso perto do dedão aqui, bem quietinho, a gente sente o batimento. Se ele estiver irregular, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação e receber tratamento. Bom, então aqui a gente está falando de prevenção, tem várias possibilidades de prevenção, mas lembrar que se o AVC acontecer, a gente está pronto para atender nos centros de AVC. E hoje, felizmente, no Brasil inteiro, a gente tem centros de AVC para atender esses pacientes rapidamente e poder dar o tratamento adequado. Os sintomas iniciam sempre subitamente, sempre repentinamente, e tempo perdido é cérebro perdido. A maior chance de recuperação do paciente é chegar rápido num centro de AVC. Cada minuto que passa sem tratamento são 2 milhões de neurônios que morrem, e a gente não pode esperar por isso. Quais são esses sinais de AVC? Então, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo. Eu peço para o paciente esticar os braços, para ver se um braço está mais fraco que o outro e se ele cai. Peço para o paciente dar um sorriso e vejo se a boca fica torta. Dificuldade para falar, peço para o paciente dizer uma frase simples, por exemplo, o céu é azul, e se a pessoa tiver com dificuldade de fala, isso pode ser um AVC. Dificuldade para enxergar num olho, nos 2 olhos ou numa metade do campo de visão. E aqui vocês têm um exemplo de quem enxerga só pela metade, isso pode ser um AVC quando ele começa repentinamente. Tontura, que se manifesta como uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio, falta de coordenação. E dor de cabeça insuportável. Não é qualquer dor de cabeça é um sinal comum, mas é aquela dor de cabeça diferente do habitual, que parece que a cabeça vai explodir. Diferente que o paciente, pior que o paciente teve na vida. Esses sinais, qualquer um deles, até prova em contrário, eu tenho que chamar o SAMU 192, porque o SAMU está preparado para levar o paciente para o hospital, que é centro de AVC. E aqui está a sigla do SAMU, então, com os principais sinais de alerta. Sorria e veja se a boca fica torta. Abrace, então, eleve os braços para ver se um braço está fraco. Diga uma frase simples ou cante uma música para ver se a fala está alterada, e qualquer um desses alterados, urgente, ligue SAMU 192, porque tempo perdido é cérebro perdido. Então, essa foi uma campanha nacional, junto com o Ministério da Saúde, para alertar as pessoas que rapidamente esse paciente tem que ser atendido num hospital. Essa é a recomendação. Ligue SAMU 192. E aqueles lugares que não tem SAMU, ou o SAMU não está preparado adequadamente para levar os pacientes para os centros de AVC. A gente tem um aplicativo chamado AVC Brasil, onde todos os centros de AVC do país estão cadastrados. Então, vocês podem, nesse aplicativo, vocês baixam no smartphone, se quem tiver
iOS, né? Então, quem tiver Apple, fone da Apple vai baixar pela loja da Apple. Quem tiver Android vai baixar pelo Google Play e pode ver. Então, sinais de AVC, está aqui mostrando, o número direto do SAMU para discar, um contato de urgência, mas o mais importante, se clicar aqui em hospitais, vai aparecer no lugar onde vocês estão, por ordem de distância, os centros de AVC mais próximos. E se ele é SUS ou se ele é privado, com o telefone e o endereço da emergência. Porque em qualquer lugar do Brasil, vocês vão saber qual é o centro de AVC mais perto para poder receber o tratamento, para ajudar um familiar ou um amigo. AVC é uma emergência e isso vai depender que quanto mais rápido o atendimento, maior a chance de sobrevivência e menor o risco de sequelas, tá? Essa é a nossa mensagem. E o que o coronavírus veio mudar? A Carla vai falar mais sobre isso, mas o coronavírus, a Covid, aumenta o risco de AVC, porque ele age no sistema de coagulação, aumentando a chance de formar coágulos pelo corpo, entupir a circulação cerebral, entupir a circulação pulmonar, a circulação cardíaca ou as pernas. Então, aumenta o risco de AVC. Também aumenta o risco de AVC hemorrágico. A gente tem visto mais pacientes com AVC hemorrágico chegando. Então, apesar da gente ter que ficar em casa para não pegar o coronavírus, se tiver sinais de AVC, imediatamente esse paciente tem que ir para o hospital para poder tratar. Causa AVCs em pacientes mais jovens, grandes reportagens dos Estados Unidos, que tem um número enorme de casos de pacientes com coronavírus, vendo agora pacientes com 20, 30, 40 anos com AVC, muito mais do que se via antes. Agora, o reportado em 2 semanas num hospital que normalmente se via um paciente ou nenhum paciente com menos de 50 anos, esse hospital atendeu 5 pacientes com menos de 50 anos em 2 semanas. Então, isso realmente aumentou. Esses AVCs são mais graves, precisando de tratamento mais especializado e urgente, e o AVC pode ser a primeira manifestação do coronavírus. Então, o paciente começou com sintoma respiratório e depois teve um AVC, pode acontecer, mas, às vezes, o paciente não tem sintoma respiratório e a primeira manifestação é um AVC. Então, o que a gente precisa saber? Reconhecer os sinais e ir para um hospital preparado para o atendimento, para que esse tratamento evite as sequelas desses pacientes. Nossa grande preocupação, e por isso a gente está aqui hoje com vocês, os pacientes com AVC não estão indo para os hospitais. As pessoas estão com medo de ir para o hospital e de pegar o coronavírus, mas estão ficando sequeladas por causa disso. Então, as pessoas estão chegando muito tarde, muito graves, sem possibilidade de tratamento, e os casos leves, como a Carla vai mostrar, nem estão chegando no hospital, ficando com sequelas também. Atendimento dos pacientes com coronavírus é feito em locais diferentes dos hospitais. Então, tem uma área para atender os pacientes com coronavírus e uma área para atender os outros pacientes. Então, a nossa mensagem para começar essa conversa é: se tiver AVC, não fique em casa. Vá para um centro de AVC, que é a sua maior chance de diminuir sequelas e mortalidade por essa grave doença. Certo? Eu vou chamar, então, agora a Carla para nos falar especificamente da Covid, nos mostrar a experiência de Joinville, que é um grande centro de AVC. Carla, pode ligar, então, a tua câmera e o teu áudio, já colocar a tua apresentação. Deu, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, ótimo. Então, qual que é a ideia a gente conversar hoje, né? É a gente discutir um pouco o que mudou e o que nós temos que fazer para reverter essas mudanças, que algumas mudanças não foram muito adequadas, com relação ao atendimento do AVC, junto com essa pandemia do Covid-19. Passar um pouquinho aqui, né? Next. Então, a gente já viu na primeira semana, então, em Joinville, no dia 16 de março, que teve o lockdown. Na primeira semana, a gente já observou que diminuiu muito o número dos nossos pacientes. E, além disso, o próprio hospital reduziu os leitos destinados ao AVC, fizeram um remanejamento dentro do hospital. A unidade de AVC saiu do local onde ela estava, então, com seus 21 leitos da Integral, foi para um local com já 2 leitos a menos. Extinguiram a unidade de AIT e AVC menor e ficamos só com a unidade de AVC agudo. Então, a gente tinha 30 leitos,
ficamos com 6 leitos a menos. E a gente já começou a ver que começou a chegar menos paciente. Está começando a chamar a atenção isso. Lógico, a gente estava com um movimento, chegava pacientes mais leves de encaminhar para a retaguarda, mas a gente viu que estava chegando um pouco paciente. Então, a gente já fez a primeira postagem no nosso site falando sobre a pandemia do coronavírus, mas que os AVCs continuam acontecendo como vai continuar acontecendo qualquer outra doença, independente de ter ou não a pandemia. Já no dia 1º de abril, já fazia 15 dias que a gente estava em lockdown, a gente fez a primeira publicação já em jornal falando sobre, então, a queda do número de atendimentos com pacientes do AVC causa preocupação em Joinville. Nesse meio do caminho, a gente fez alguns vídeos, postamos, alguns deles foram para os jornais de televisão, o que foi muito bom. E a gente começou a ver uma melhora, um aumento discreto na chegada dos pacientes, mas mesmo assim com alguns atrasos que eu já vou mostrar posteriormente para vocês. Bom, então o lockdown nosso começou aqui no dia 16 de março. Então, esse estudo que a gente fez, breve, foi nesse mês, então, de 16 de março a 17 de abril. E comparamos, então, com o que a gente tinha no ano passado, no mesmo período. O que a gente observou? Na cidade do Joinville, então, contando com todos os hospitais privados e o hospital público referência, houve uma redução de 41% das internações por AVC, redução, então, de 50% do tempo de internação. Então, pacientes que a gente fazia todos os exames com eles internados, alguns estão sendo encaminhados para continuar isso no ambulatório que a gente chama de retaguarda, para serem vistos no máximo em 15 dias. No hospital público, uma redução de 16% dos leitos destinados especificamente para AVC. E também aqui muita preocupação, 50% então de redução na terapia de reperfusão. Por quê? Porque os pacientes começaram a chegar aqui, em média, 2 horas mais tarde do que eles chegavam antes. Se a gente sabe que terapia de reperfusão, principalmente quando a gente fala em trombólise endovenosa, tem que ser feita até 4 horas e meia, a gente perdeu 2 horas aqui na chegada, a mais do que se perdia antes, é óbvio que você vai acabar tendo impacto na redução da reperfusão. E isso suscitou, então, um artigo que a gente submeteu agora para a revista. Vamos ver se vai poder ser publicado. E o que chamou mais atenção, e que pacientes que estão vindo menos, é justamente o quê? Os pacientes com AVC menor e AIT. Então, essa redução dos AITs, ela começa a coincidir aqui com o lockdown. Tanto quando foi feito, aumentando os números de Covid em Joinville e no Brasil. No hospital público, onde a gente tem a unidade de AIT, a redução dos AITs foi de 70%. Então, aí vem a grande preocupação nossa. Esses indivíduos, quando eles têm um AIT, que é o ameaço de derrame, é um sinal que alguma coisa não está boa. Ele precisa internar para, em um dia, 2, no máximo, fazer exames básicos para ver da onde vem esse possível ameaça do AVC. E começarmos, então, um tratamento com prevenção secundária. Podemos aí encontrar uma fibrilação atrial, como a Sheila comentou, podemos encontrar uma doença de carótide, que precisa de um tratamento cirúrgico, e podemos encontrar alguns outros fatores menos frequentes, mas a gente tem que descobrir e começar a tratar esse paciente, né? Seja introduzindo o antiadesivo plaquetário, o AES, seja usando um anticoagulante. Isso aqui eu trouxe para vocês, que foi um artigo que o Henrique Diegoli, é um neurologista aqui de Joinville, ele está trabalhando bastante agora com a parte de economia em saúde, e ele fez para nós, quase um mês atrás, comentários sobre fazer o lockdown e não fazer o lockdown. Então, lógico, se a gente vai fazer um lockdown, o que é bom, né? Se você sabe que é uma doença de bastante contágio, se você não fizer nada, você pode ter, então, para cada uma pessoa, você pode infectar 4. E a gente sabe que a mortalidade nos infectados pode ser até 1%. Então, vamos ver. Então, poderia ser, então, a principal causa de óbito no Brasil.
A maior parte dos acometidos que vai ter a forma grave já são indivíduos, então, com uma expectativa de vida menor e já com uma qualidade de vida menor. E imagine o impacto que isso tem dentro do sistema público ou privado hospitalar. Se a gente sabe que na Itália 80% dos indivíduos que foram para o respirador faleceram, e na Itália a gente sabe que 50% desses indivíduos eram moradores de ancianatos, pacientes idosos, então você acaba sobrecarregando um sistema com um volume grande de pacientes chegando ao mesmo tempo. E pacientes que têm um prognóstico já ruim também, né? A gente não sabe no Brasil como que vai ser essa evolução epidemiológica. A gente sabe que moramos num país continental e cada lugar vai ter uma epidemiologia também diferente. Também com relação à gravidade, não sabemos qual vai ser a gravidade dos casos sintomáticos da nossa população. Que fazemos o lockdown, vamos ter recessão econômica, mas que recessão econômica ocorre sem ou com Covid-19, então existe ela independente de termos essa pandemia ou não, e que também a gente acaba usando, então, para o tratamento da Covid-19, nós vamos ter que tirar recursos de algum local. Não temos recursos sobrando, então a gente vai tirar do AVC, do IAM, do trauma, vamos tirar do paciente com uma suspeita de um CA de mama, que vai demorar mais tempo para fazer um exame de investigação. Então, isso tudo vai ter um impacto. Mas a gente vai diminuir o número de pessoas infectadas e vamos diminuir, sim, a sobrecarga hospitalar por um momento. Mas, por outro lado, quais seriam os argumentos contra o lockdown? E a gente já começou a sentir isso, né? Vai ter recessão. A recessão vai levar ao quê? Menor investimentos em saúde, né? Os instrumentos governamentais para combater essa recessão são mais limitados quando se tem um lockdown. Saúde depende diretamente de economia. A pobreza vai impactar na saúde, na violência e na fome. E a pobreza é o maior determinante em saúde. Então, realmente, saber o momento para se fazer o lockdown e saber o momento para sair do lockdown não é uma tarefa fácil para os nossos governantes estarem decidindo. Mas a gente tem que ter em mente que tudo tem as suas consequências. Esse artigo saiu na Folha de São Paulo esse final de semana, é um artigo extremamente interessante pelo gráfico que ele vem a mostrar. Então, na verdade, mostrando que a atenção básica está chegando então na terceira onda, que seria de pacientes atingindo o sistema de saúde. Vamos ver então aqui como é que fica isso. Ô, Sheila, aqui não apareceu como eu queria. Não consigo clicar. Mas não faz mal. Ah, ele não animou, né? Mas, Então, aqui, ó. A primeira onda é o que aconteceu aí, né? Atendimentos e mortes devido ao Covid-19. A segunda onda é essa aqui, que nós estamos vivendo. Ou seja, falta de pessoal e equipamento para os casos não Covid, casos urgentes não Covid. No nosso hospital, a gente viu intensivistas não podendo trabalhar porque foram infectados, equipe de pronto-socorro, diminuiu o número de médicos, equipe de enfermagem e redução de leitos, no nosso caso, redução de leitos para AVC. Então, isso aqui a gente já está vivenciando. Logo, vamos ter aqui o quê? Aumento de internações por doenças crônicas não monitoradas. Então, aqui em Joinville também, algumas unidades básicas estão fechadas para os atendimentos de rotina, dos controles, e está aberta somente para demanda espontânea focada no Covid-19. Então, muitos pacientes tiveram suas consultas reagendadas. Os ambulatórios reduziram 50% dos atendimentos, ambulatórios de especialidade. Então, os diabéticos, os hipertensos, eles não estão sendo monitorados como deveriam. E mais tarde vamos ter isso aqui, né? Além dos traumas psicológicos e aumento de doenças mentais, né? Pelo desemprego, pela pobreza, porque as doenças pioram, vamos ter no AVC esse grande impacto. Então, um aumento na incidência do AVC, um aumento na recorrência do AVC e um aumento no número de incapacitados. Se eu não estou internando ataque isquêmico transitório, o que eu não estou fazendo? Eu não estou prevenindo um AVC maior. A gente sabe que quando a gente atende o ataque isquêmico transitório
e faz a prevenção secundária nesse ataque isquêmico transitório, eu reduzo um AVC maior em 80%. Isso tem muito impacto no tratamento da doença. Se eu não atendo o AIT, eu vou receber esses pacientes a médio e a longo prazo para atendimento com AVC maior. Então, assim, para a minha conclusão, na verdade, né, que não é aceitável que, devido à pandemia do Covid-19, aumentemos os números de indivíduos incapacitados por um AVC. A pandemia vai passar e ela vai passar 2, 3 meses, isso vai depender da nossa epidemiologia aqui, mas ela vai passar, mas o impacto das sequelas de AVC no indivíduo acometido e seus familiares estará presente para o resto das suas vidas. Então, qual que é o recado mesmo? Suspeita de AVC, mesmo casos leves, ou ataque isquêmico transitório, que é ameaça de AVC, não fique em casa. Você deve procurar uma unidade hospitalar. O ideal é chamar o SAMU, porque o SAMU sabe aonde é o hospital de referência para cada localidade do nosso país. Isso seria a minha apresentação, Sheila. Excelente, Carla. Perfeito. Lu, vamos ver então. A Lu vai falar sobre o AVC Guia. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Certo. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Bom, boa noite, né? Aqui no Ceará já está escuro, 6h30. Vou falar então sobre esse projeto que a Sheila deu oportunidade para apresentar, que é o AVC Guia. Vou passar o slide aqui, que eu quis. É aqui, né? Desculpa. Então, assim, nós já foi falado, né? Encontramos o isolamento social, a demora para procurar os pacientes na emergência, encontrando AVCs mais graves. Nisso, uma busca crescente por informações, e às vezes as informações vêm até sem a gente pedir, né? E vivenciamos aí muita fake news. Então, foi feita uma pesquisa no site da Rede Brasil AVC, da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, da Associação Brasil AVC, da World Stroke Organization, Ministério da Saúde, e as mídias sociais, Facebook, Instagram, e também uma inspiração no Oncoguia, para pacientes oncológicos. Passando aqui. Então, quais os objetivos? Termos uma rede de informações sobre AVC, um pouquinho, com licença. Dando só um probleminha aqui. Pronto. Uma rede de informações sobre AVC, né, em que consta pessoas que tiveram AVC, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. É muito importante a gente ter em mente que não é consulta, né? Uma rede de informações. E nosso objetivo é alcançar todo o país, através da Rede Brasil AVC. Como funcionará? Será enviado perguntas por e-mail, né? O e-mail do contato, @redebrasilavc.org.br, através do site, que tem o espaço lá, Fale Conosco. Tem o Facebook da Rede Brasil AVC, em que pode ser enviado pelo Messenger, por texto, ou pessoas que não conseguem escrever podem enviar áudio. E no Instagram, na Rede Brasil AVC, lá no direct, tanto por texto quanto por áudio. Como funcionará? Então, assim, se, por exemplo, um paciente, uma pessoa que teve um AVC, enviar uma pergunta, nós queremos que nessa comissão tenha também uma pessoa que teve um AVC para auxiliar na resposta. Ou, se a pergunta foi enviada por um fisioterapeuta, na comissão também tem um fisioterapeuta na elaboração dessa resposta. A nossa meta é o envio de resposta em, no máximo, 72 horas. E trabalho voluntário. Quem somos? Então, a comissão, ela é multiprofissional, eu estou na coordenação, e nossa equipe de trabalho tem a Magda Carla Martins, da Rede Brasil AVC, que nós já conhecemos, né? Pessoas que tiveram AVC, então, por exemplo, a gente tem a Silvana, né, que é minha paciente, minha amiga, e outros membros também do nosso grupo AVC, familiares como a dona Maria de Fátima,
esposa do seu Luiz e outras pessoas também comprometidas e outros profissionais de saúde, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Então, aí estamos nós, né? Uma rede até o momento de 26 pessoas, né? Quem se sentir tocado também está convidado a participar nessa rede para nós contribuirmos com uma informação segura e clara. Então, gente, por favor, participem, porque as perguntas ajudam outras pessoas também. E nisso nós teremos o maior envolvimento de todos. É isso. Excelente, Lu, muito obrigada. Eu gostaria, então, de convidar a Diane do Nascimento, depois nós vamos abrir para discussões, eu estou vendo já pessoas se oferecendo para participar também desse projeto AVC Guia, mas a Diane tem um papel muito importante como coordenadora da atenção primária aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, e ela vai falar para a gente sobre um projeto de teleconsulta, né, Diane? A gente está super preocupado com isso, a Carla mostrou, o número de consultas ambulatoriais reduziu muito, inicialmente na urgência realmente se deixou só para o paciente grave, mas agora a gente está começando a ficar preocupado com aquelas pessoas que estão em casa e sem atendimento, sem cuidar dos seus fatores de risco, então a Diane vai nos falar sobre isso. Obrigada, Diane. Olá, obrigada, Sheila, Carla e Luciana, as falas excelentes, assim, é muito bom estar entre vocês e acompanhando o projeto, as discussões e o tema do AVC, e mesmo eu lembro muito que o evento de AVC combinou com o início da pandemia, então lá essas discussões, esse assunto já tratava. Um pouco assistindo a aula, né, e a fala da Sheila, que falou em 5 milhões de mortes ao ano pelo AVC, a gente está vendo uma doença que, até o momento, e certamente não vai chegar a esse volume de mortes, mas que acabou dominando, né, o assunto na mídia quase como assunto único, e que tem desencadeado políticas governamentais que focam em distanciamento social, em lavagem de mãos, em álcool gel, uso de máscara, né, tudo isso muito falando da prevenção da infecção pelo coronavírus e alterando hábitos prévios, né, que se tinha, que era de encontrar as pessoas, de tocar. O brasileiro é muito de dar abraço, de ser muito próximo. Então, o coronavírus, ele veio para mudar hábitos prévios nossos, e olhando por esse ponto de vista, me parece que também é um legado que o coronavírus vai deixar quando a gente olha para as outras doenças crônicas que, quando se vai pensar, fazem parte da rotina de muitos dos brasileiros, né? A gente vai ter em toda a família alguém com pressão alta, alguém com diabetes, e quando a gente vê ali o assunto, né, os pontos que a Sheila brilhantemente foi tocando, né, então, a pressão alta, a atividade física, a alimentação, o tabagismo, a obesidade, todos eles que têm a ver com o AVC, os fatores de risco para a ocorrência de eventos como o AVC, também tem a ver com outras doenças, como vários cânceres, como infarto e várias outras condições que, na verdade, o caminho ele é muito parecido ao manejo que várias dessas situações podem ser auxiliadas quando a gente fala de teleconsulta e telemonitoramento. Esse artigo da Folha, ele suscitou várias discussões, e eu acho sempre interessante quando a discussão vem, é que a gente consegue falar sobre o assunto e consegue trazer à tona, né? Logo que começaram os casos de coronavírus ainda distantes em Porto Alegre, né? Porto Alegre é uma cidade, para situar um pouco as pessoas de outros locais, em que
uma cidade de 1,5 milhão de habitantes que ainda está com 13, 14 óbitos, então a gente ainda não viu a doença ter uma manifestação tão importante aqui, mas vem discutindo o assunto há mais de um mês. Logo que apareceu, foi intensa a demanda, mesmo de órgãos de sindicatos e associações médicas, para que a gente proibisse todas as consultas eletivas, como se chama, né? Então, aquelas consultas que não são feitas por urgência e mantivesse apenas os atendimentos como para situações de coronavírus, o que não foi implementado pela secretaria, muito porque, tanto na atenção primária, né, a rede de postos de saúde se tenta manter o que é preconizado e que se tem como atributo que define a atenção primária, que é ser um acesso próximo das pessoas, então, excetuando as situações de urgência, que ela seja o lugar que a pessoa vai procurar para novas situações de saúde, que tenha longitudinalidade, então, saiba fazer o acompanhamento daquelas pessoas e ser o médico, né, muitas vezes, de grande parte da população, a gente tem mais de 70% da população que é estritamente SUS-dependente, como sendo médico de confiança, né, nos postos de saúde para essa população. Então, a gente vive um momento de alteração importante nos hábitos e naquilo que a gente, nas nossas rotinas, nos nossos planejamentos, é um momento de mais ansiedade, de mais insegurança, e nesse momento é super importante a existência e a manutenção da relação de segurança que existe entre os médicos, entre os enfermeiros, entre os fisioterapeutas e os seus pacientes. Me preocupa muito quando uma boa parte das atividades, mesmo de médicos privados, foram suspensas em virtude do coronavírus, e entra um pouco do que a gente já vinha se falando em relação às teleconsultas e ao telemonitoramento, e agora aparece como uma ferramenta ainda mais importante. Ano passado, o Conselho Federal de Medicina chegou a aprovar diretrizes de telemedicina que acabaram sendo revogadas em seguida, e esse ano, em 20 de março de 2020, agora pouco mais de um mês, foi publicada a portaria 467, que fala sobre as ações de telemedicina, focando em alguns pontos que eu queria colocar, assim, né? Então, mantendo os preceitos éticos, né, da medicina e do atendimento, que é de beneficência e não maleficência. Então, em primeiro lugar, né, não causar dano ao paciente, então, manter o sigilo das informações, manter a autonomia do paciente, observar as regras e as normas do Ministério da Saúde em relação à notificação de doenças e aos preceitos, né, e aos protocolos em relação ao coronavírus, e os atendimentos à distância, eles devem, é claro, que conter os dados clínicos necessários para uma boa condução clínica de um caso. Então, os dados clínicos da situação clínica do paciente, as medicações em uso, fazer o registro da data, da hora, da tecnologia de comunicação, de informação utilizada para fazer o atendimento. Mas voltando para a fala da Sheila no início, focando nos principais fatores de risco para o AVC, a gente vê que, bom, pressão alta, né? Como é que a gente combate a pressão alta? Muitas vezes vai ser pela realização de atividade física, que em boa parte das situações precisa de uma orientação, seja por que é uma atividade moderada, o que não é, o que se pode considerar que foi feito os 20 minutos, né, 5 vezes por semana, como o livro diz
que precisa ser feito. Então, atividade física, alimentação com restrição, né, e cuidado no uso de sal, e o uso de medicamentos. Então, fazer o monitoramento do uso de medicamentos e da adesão ao uso de medicamentos. A gente consegue conversar com o paciente por telemedicina, então ter um contato próximo com o paciente para verificar a adesão, verificar mesmo efeitos colaterais, que eu, como médica de família, vi muitas vezes o paciente tendo algum efeito colateral da medicação que fica já meio desconfiado. A pressão alta é uma doença que a gente não tem sintomas físicos na maioria das vezes, então tem um efeito colateral e fica desconfiado. Então, ter o seu médico, o seu profissional assistente disponível para tirar uma dúvida, esclarecer uma questão é super importante. E daí eu elogio muito a iniciativa do AVC Guia, né? Essa ferramenta pode muito ser importante para monitorar essas situações. O tabagismo é uma situação em que a gente pode acompanhar a adesão e pode ajudar o paciente a parar de fumar, que é uma atividade, uma tarefa muito difícil. Então, a gente tem várias pessoas aqui nos assistindo. Eu vi alguns questionando, o Jair questionando, bom, prevenção é importante para quem ainda não teve AVC, mas e quem já teve. A gente fala dessas medidas como sendo medidas importantes para todo mundo, né? Como eu falei no início, essas medidas são importantes para evitar outras doenças também e para evitar que quem já teve um AVC tenha algum outro evento e tenha sequelas maiores. A gente está falando de atividade física, então achei ótimo que a Sheila citou ali de arredar os móveis. A gente está tendo as lives, né, que agora virou moda fazer live entre vários grupos, várias bandas, vários grupos musicais. Então dá para aproveitar uma live e dançar na frente da TV para fazer uma atividade física. E o que é importante, né, falando como atenção primária, é que os serviços de saúde estejam abertos para atendimento dos pacientes, seja qual for a demanda, né? A gente não faz sentido a gente cercear e definir que os pacientes só devam chegar pelas causas, né, pelos sintomas do coronavírus, quando a gente sim vai seguir tendo pacientes com outras doenças e necessitando de atendimento. Então, repito essa questão de que as unidades de saúde têm que estar disponíveis e utilizando as ferramentas que se tem para o cuidado e colocando a telemedicina como uma dessas ferramentas para trabalhar com educação em saúde, para trabalhar com o cuidado e para se manter próximo dos pacientes. Foi um pouco disso que eu pensei em falar, Sheila, e estou à disposição para a gente fazer as perguntas e discutir. Acho que vale ouvir bastante dos pacientes, dos outros profissionais, o que tem tido de dificuldades para qualificar o atendimento das pessoas. Ótimo. Carla, Lu, podem abrir o vídeo e câmera. Obrigada, Diane. Depois, se tu puder nos deixar, assim, como é que faz para o paciente ter acesso para a teleconsulta, que aí a gente Perfeito. bota no site mais detalhado para facilitar Isso, os ótimo. pacientes. Eu queria chamar... Perfeito. Gisele, vamos ver se a Gisele consegue entrar. A nossa ideia é a gente entender, assim, o que está acontecendo no país. A gente tem pessoas de diferentes lugares aqui. Eu não sei se a Gisele está conseguindo
se conectar, eu queria que ela desse um testemunho. A Gisele trabalha em São Paulo, em 2 grandes hospitais, a Unifesp e o Hospital Albert Einstein, para ter uma ideia de o que está acontecendo lá, Gisele, se tem chegado menos pacientes com AVCs, os AVCs são mais graves. Deixa eu só ver aqui. Algumas perguntas, Gisele está entrando? Algumas perguntas eu já vou respondendo antes de chamar a Sandra e a Solange, algumas perguntas que as pessoas estão preocupadas. Então, o paciente chega com um AVC no hospital, né, e estão vendo a experiência do HGF, que tem um número imenso de AVCs, e uma cidade que realmente, né, lá em Fortaleza, no Ceará, um grande número de casos, e o paciente chega, é triado e é transferido para o hospital, e chega no outro hospital, ele é COVID positivo. E a pergunta é, será que foi infectado na emergência ou ele já era um portador, né? O que tu acha, Carla? Eu acho que, na verdade, a gente pouco sabe dessa doença. E eu acho que ainda não estamos preparados para as outras manifestações que não sejam tosse, sinais respiratórios e febre, né? Então, eu acho que nós temos que tentar melhorar os nossos protocolos de atendimento dentro do hospital. Porque nós temos, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é um hospital público, tem a área COVID e tem a área não COVID. Mas esse domingo chegou um paciente sozinho, um AVC, oclusão de grande vaso, e estava com tosse. Então, durante o procedimento lá da trombectomia, viu que ele tinha tosse. Tá? Daí foi feito um CT de tórax, né, o que a gente aprendeu ali com o pessoal lá de Barcelona, que talvez a CT de tórax, mesmo lá com o Raul, lá, né, nos Estados Unidos, que possa dar um caminho, não tinha nada, mas foi pedido, então, esse paciente precisa fazer um swab. Mas a equipe do hospital que está cuidando do Covid-19 achou que não tinha indicação de fazer swab. Então, o paciente evoluiu mal, foi entubado, isso tudo na unidade de AVC com outros pacientes no mesmo ambiente, né? Então, tem que ter um intermediário, né? Tem que ter a área COVID, a área não COVID, mas tem que ter a área suspeitos ali, né? Que a gente tem que lidar com isso aí. Mas eu acho que a gente está aprendendo ainda. Então, isso aconteceu domingo para segunda e a gente agora tem que discutir isso aí dentro da equipe. Agora também estão saindo os artigos, né? Até saiu agora sobre 5 casos aí de provável oclusão de grandes artérias relacionada à Covid. Isso. Então, nós também vamos receber esses pacientes, né? Então, exatamente. O que a gente está fazendo? Então, todos os pacientes estão usando máscara. Então, o paciente chega e coloca a máscara. Nós estamos nos protegendo mais na unidade de AVC agudo, usando a EPI mais adequada, mas assim mesmo eu acho que a gente fica muito vulnerável como profissional e os outros pacientes no entorno também acabam ficando vulneráveis, né? Mas isso, né, para quem está escutando, assim, que é leigo, não é motivo para não ir para o hospital. Não é motivo para não ir para o hospital se tiver uma suspeita de AVC. São coisas que a gente vai ter que organizar ao longo desses próximos dias, na verdade, dentro dos serviços, né? Esses artigos que a Carla está falando, para quem está perguntando sobre isso, na verdade, estão mostrando que o AVC pode ser a primeira manifestação da COVID, né? Então, isso é uma das coisas. O paciente, às vezes, não tem sinais respiratórios, ele vem com um AVC, às vezes mais jovem que o habitual, é isso que a gente tem visto recentemente, e aí vão testar, o paciente é COVID positivo. Então, a Daiane está perguntando, será que não é de testar todos os pacientes para COVID? Isso é uma discussão que eu estou tendo no meu hospital, a gente tem conversado. Eu acho que sim, porque a gente não tem como saber, né? Muitos são assintomáticos, e aí a única coisa a gente testa todo mundo e até ver se é positivo ou não, ele teria que ficar numa unidade intermediária, que é o que a Carla está falando, eu acabei de discutir hoje isso com o infecto, até a gente saber para que lado esse paciente vai. Então, a gente está se organizando, a gente está aprendendo, não sei o que a Gisele acha sobre isso, Gisele. A gente não está ouvindo a Gisele aqui. Gisele, liga o som. Gisele? Não. Sai, acho que tu tem que sair e entrar de novo direto,
Não te escutamos. Clica de novo. A gente tá falando. Isso. Pessoal, tem outras perguntas aqui. Enquanto Gil, eu acho que tu vai ter que sair e entrar de novo. Tem várias outras perguntas. Uma das perguntas é, o paciente pergunta assim, se eu já tive um AVC e tenho sinais já, tenho perda de força num lado do corpo, como é que eu vou reconhecer um novo AVC? Lu, não sei se quer comentar. O paciente que já teve um AVC, como é que vai saber se está tendo um novo AVC? A gente sabe que quem já teve um AVC tem mais chance de ter um novo AVC, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Sheila, pessoal, eu acredito que assim, o paciente que tem um AVC, é fato que tem maior risco, né? Ele traz dentro de si uma bagagem, hipertensão, diabetes, o motivo que levou até o AVC, e assim, sintoma neurológico novo é uma emergência médica, né? Eu costumo falar, pode até depois descobrir que foi uma convulsão, ou um paciente neurológico que teve um AVC, uma infecção, mas assim, se piorou força, piorou fala, é uma emergência, não dá para ficar em casa. Né? Isso. Então, é isso que as pessoas estão perguntando. A pessoa vai ter um sintoma novo, e esse sintoma novo é uma emergência, o paciente tem que imediatamente para o hospital. O Otávio entrou aqui, professor Otávio, né, do HC de Ribeirão Preto. Otávio, está se discutindo bastante a possibilidade da gente fazer um teste rápido em todos os pacientes, de como organizar isso, mas em relação ao número de AVCs, como é que está lá no hospital de vocês? Então, Shelinha, a gente observou... Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Tá. A gente observou um fenômeno muito parecido com o que a Carla falou, tá? Na primeira semana, logo nas primeiras semanas, houve uma pequena redução, e depois com toda a divulgação que a gente fez, esses números voltaram mais ou menos em números globais ao normal. Só que, assim, a AIT praticamente desapareceu do hospital. Isso. Né? Caiu assim, você praticamente não recebe mais pacientes com AIT. Nós chegamos a ter aqui docentes que tiveram AVC e não vieram para o hospital, ficaram em casa, né? Quer dizer, não quiseram internar. Então, vocês imaginem a população leiga, né? Realmente. Então, existe um medo, acho que AVC minor e AIT, aqueles AVCs leves e os pacientes com AIT, não estão aparecendo no hospital. E aumentou muito o número de pacientes com AVC hemorrágico, né? Nós tivemos um aumento de 5 vezes, né, no número de pacientes com AVC hemorrágico, comparando essas últimas 8 semanas com as 8 semanas das mesmas 8 semanas do ano passado. Então, não é por causa de frio, não é por causa de nada. Isso. Eu acho que realmente teve um impacto aí, né? Assim, nós ainda não estamos testando o que a gente queria. Eu acho que um ponto importante que foi frisado aqui por vocês é que muitas vezes, primeiro, o pico de transmissão, de transmissibilidade da doença parece ser logo um dia antes do início dos sintomas. Então não adianta querer achar que só quem tem sintoma transmite. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente viu que a doença, ela sem dúvida nenhuma não tem manifestações só pulmonares. Existe um quadro pró-trombótico, pró-inflamatório importante. Então isso pode descompensar doenças prévias e, mais recentemente, deixou a gente até alarmado, são os relatos de pacientes que não tinham uma doença aterosclerótica importante, não tinham fator de risco importante, pacientes jovens que estão abrindo o quadro com doença trombótica como AVC, né? Vide essa publicação da New England de agora, né? Então, assim, a gente está entrando agora no pico do problema. Eu acho que o mês de maio vai ser um mês muito difícil para todos nós. São Paulo já está realmente estabelecido, mas o interior do país, as outras cidades, né? O Brasil começou muito pelo Rio e São Paulo e Fortaleza, Manaus, cidades que têm uma ponte aérea com a Europa e Estados Unidos, né? Eu acho que isso deve ter, né, e também adensamento populacional muito intenso, mas agora a doença vai se interiorizar mais, ela vai mais para o interior, ela vai sair desses grandes centros, e nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, um aumento do número de casos nas próximas semanas. E aí eu acho que vai ficar evidente, né, para todo mundo
a realidade assim, alarmante de sobrecarga das emergências. Então, acho que um exemplo que a gente tem que ter, eu acho que se Deus quiser, nós não vamos ser uma situação tão dramática quanto a Itália e a Espanha, mas nós temos que nos preparar para isso, né? Acho que um ponto fundamental é isso, é que em Barcelona, o Carlos Molina foi bem claro com a gente. Ele tinha uma unidade de AVC Covid e uma unidade de AVC não Covid. Ele tinha um fluxo. Então, todo paciente que chegava, você assumia que ele era um Covid positivo. Todo paciente com AVC. Então, a gente tem que se preparar para isso. No meu hospital, infelizmente, a gente ainda não está desse jeito. A gente não consegue fazer teste para todo mundo, para todo paciente com AVC, que seria o ideal, realmente. Mas eu espero que com o aumento da disponibilidade de teste, a gente possa cada vez mais expandir esse número de testes. O teste não é só a saída para o problema assistencial da emergência, como também o aumento do número de testes é a saída para a gente sair, por exemplo, de esquemas de lockdown gradualmente com segurança. Então, sem dúvida nenhuma, investir em número de testes é fundamental nesse momento. Perfeito. Gi, queria comentar, então, a situação. Vocês me escutam agora? Bem? Então tá ótimo, acho que era o link. Bom, eu estava, quando eu estava aparecendo só verbalizando e vocês me escutavam, eu estava parabenizando a todas vocês. Acho que é um evento de extrema importância. Então, a gente teve uma semana bem científica semana passada, discutindo aí os aspectos, né, médicos da pandemia, e agora a gente tem a oportunidade de discutir com quem importa, que é a população, algumas características que são fundamentais envolvendo aí a COVID e a doença cerebrovascular, que é a doença que a gente estuda e trabalha com ela, né? Então, eu ecoo as palavras do Otávio. Eu acho que a gente, infelizmente, ainda não viu o pico dessa doença, e essa doença é uma doença dinâmica. Então, vejam bem, nós somos um continente, então a gente é meio que como vários países da Europa em que a doença aconteceu em épocas diferentes. Então, a gente vai viver isso aqui no Brasil, só que num país único, né? Então, no momento que a Covid estiver chegando, talvez em Porto Alegre, a gente vai estar melhorando em alguns locais como Rio, São Paulo, por onde a gente começou. E as medidas de cuidado com essa doença, eu acho que elas têm que acompanhar e ter esse dinamismo para a gente não se fixar e não acabar prejudicando os pacientes com outras doenças por causa da Covid, que sem dúvida nenhuma é algo muito importante, né? Então, eu acho que um ponto muito frisado pela Diane, acho que é muito importante que as pessoas continuem os seus acompanhamentos médicos. O CFM foi muito ágil em liberar a questão das avaliações por telemedicina, por teleconferência, né? Então, essa questão toda que o Otávio citou, do aumento do número, talvez, dos AVCs hemorrágicos, pode até ter a ver com um tratamento não adequado da pressão arterial, né? Uma coisa simples que a gente pode fazer, que é tratar a pressão. E eu acho que a Carla, como um dos serviços aí mais organizados no país, eu acho que mostra Oi, Gisele. Gisele? Estão chegando, então, cada um de nós aqui teve a oportunidade de ver um paciente chegando tarde, de lamentar não poder tratar, né? Então, a gente viu na Escola Paulista paciente chegando, já indo para o procedimento cirúrgico, porque fez um AVC grande no cerebelo, que poderia ter ficado sem sequela e teve que, na verdade, ser operado. Então, a gente precisa conscientizar a população, né, de que isso aconteça o menos possível. Então, esse projeto aí liderado pela Luciana, eu acho que é importantíssimo para que as pessoas tenham acesso às informações corretas, porque a gente também vive uma pandemia numa época de falsas informações, né? Então, a gente ter a segurança de procurar informação no local correto é também, assim, um serviço sem, assim, precedentes, eu acho, para a comunidade como um todo. Excelente. Gi, Otávio, eu vou pedir para vocês saírem, para entrar a Sandra e a Solange. Muito obrigada pela participação sempre. O Otávio já colocou ali, né? Provavelmente semana que vem a gente vai ter a diretriz da sociedade que vocês vão estar apresentando para nós. Muito legal. Muito bem. Fernando, pode aceitar a Solange e a Sandra. Tem outra pergunta aqui, pessoal. Então, são dúvidas das pessoas, né? O paciente já teve AVC, ficou com vários déficits, está usando sonda, está em casa, o que ele tem que fazer para se cuidar e para se prevenir? Carla, paciente que já teve AVC e que está em casa,
que cuidados a gente tem que ter com esses pacientes? Na verdade, é difícil até falar sobre isso, assim, porque são variáveis, né? Quais são as dificuldades que se tem, se o paciente se alimenta via oral, via sonda nasointeral, via sonda nasogástrica, né? O que a gente tem, assim, que eu acho que pode ajudar, dentro do site da associação, tem um caderno chamado Caderno do Cuidador e para a Reabilitação. Lá tem coisas bem simples, então, cuidados com uma sonda de gastrostomia. Então, tem alguns vídeos dentro desse caderno, que você faz um link, e você vai para o YouTube, e lá tem a enfermeira mostrando como que faz a higienização, como que você vai limpar a sonda. Então, assim, coisas mais básicas, então, com relação à higiene, mobilização no leito, isso tem nesse caderno, dentro do site. E tem também, para aquele paciente que teve um AVC, que já tem um certo mobilidade, né, uma certa até independência dentro do domicílio, lá tem alguns exercícios que podem ser feitos, né? Então, eu acho que quem está acompanhando, o próprio paciente, quando ele já tem condições, ou quem está acompanhando o familiar cuidador, pode entrar no site da associação, procurar lá, tá lá como um caderno, como equipe multiprofissional, e ele é fácil de achar. São 60 vídeos informando sobre isso. Eu acho que é uma maneira que a gente tem como ajudar em quem não está conseguindo receber esse tipo de atendimento, tá? O site da associação, eu vou falar aqui, é www.abavc.org.br, ok? Então, eles estão tanto em PDF, mas também a associação pode também, através da associação, entrar lá na lojinha da associação, que você consegue ter acesso também ao caderno físico. Mas ele em PDF é bom porque já tem o link com o vídeo e você já vai cair nos vídeos que você quer ver. Excelente. Nós estamos esperando as duas ainda, tem outras perguntas aqui também, que de novo a pessoa reforça, então, se a COVID pode ser, o AVC pode ser o primeiro sinal de COVID, pode, né, é isso que parece que os americanos estão sugerindo, até para quem quiser, nesta quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma webinar com o pessoal da Johns Hopkins, falando como é que eles fazem as estatísticas internacionais e falando desse aumento de AVCs lá e como eles testam todo mundo, eles conseguem ver melhor, realmente, se é o paciente que tem só AVC, sem sintomas respiratórios com Covid, eles vão estar falando sobre isso, além da modificação governamental que o Chile fez para enfrentar essa fase, que são essas coisas que a gente está conversando aqui. Doutora Sheila? Oi? Doutora Sheila, me ouve? Claro. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas aqui no privado e uma orientação que eu tenho dado é utilizar os recursos de ouvidoria dos municípios e dos hospitais nessas situações em que o exame ou é agendado muito para frente ou é remarcado para um tempo posterior, um paciente contando que teve um AVC, teve alta para fazer os exames, né, de uma maneira ambulatorial, eu até entendo a ideia de tirar o paciente do hospital, né, evitando que ele esteja em risco de contaminação, e por outro lado, os exames foram marcados para junho, né, então, de usar recursos como esses de ouvidoria para tentar que o exame seja feito com antecedência e seja feito no momento adequado para não perder o timing da investigação, né? Perfeito, Diane, eu acho que tem que ser feito mesmo. Estou vendo que estão entrando ali a Sandra e a Solange. Sandra e Solange, okay. Lá em cima, vocês têm que clicar na câmera e no áudio para a gente poder ouvir vocês, para poder falar. Muito obrigada, Diane, eu acho perfeito, acho que é uma das possibilidades mesmo, né, para eles poderem se conectar. Eu acho que o AVC Guia vai ajudar, né, Lu, também. A ideia é que a gente possa compilar todas essas informações para que o paciente saiba. Então, no site da Associação Brasil AVC tem muitas coisas que ajudam bastante, a Carla já orientou vocês, a gente vai deixar, então, uma lista de possibilidades para vocês poderem
ter acesso, então, às informações mais adequadas possível. A Cris Simões está falando aqui, preocupada, que está no Rio de Janeiro, né? Então, ela me perguntou bastante a preocupação do que fazer se o paciente tiver um sinal de AVC, e dependendo de onde está. Então, Cris, assim, vocês que estão no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, o ideal é acessar o aplicativo AVC Brasil e olhar no local onde vocês estão, quais são os hospitais que estão preparados, que são centros de AVC, para atender estes pacientes. Então, queria já dar boas-vindas à Sandra, que entrou aqui. A Sandra é uma grande guerreira da associação, da AMA AVC, né, da associação lá de Minas Gerais, lá de Lagoa Santa, e tem ajudado muito um grande número de pacientes, né, Sandra? Como é que estão nessa fase, Sandra? Me conta como é que vocês estão lá e o que vocês têm feito para auxiliar os pacientes nesse período. Boa noite a todas as doutoras, né, aos ouvintes. Realmente, Minas Gerais assim, um país, né, um outro país. São 20 milhões de pessoas e realmente, assim, o AVC continua sendo assim, um pouco relegada a segundo plano, né? Para você ter uma ideia, são 18 centros de AVC, sendo 9 centros só na capital, entre hospitais particulares e públicos. Então, para enfrentamento do Covid, a gente acredita que ainda a gente está caminhando, tem muitos hospitais vazios aqui. Minas, graças a Deus, estamos com 71 óbitos ainda de Covid, graças a Deus ainda está controlado, só que na linha do AVC ainda não, né? Então, vendo todas essas aulas, né, essa situação do Brasil, a gente percebe que precisa muito dessa união, né, de interesses, as pessoas serem representadas, né, principalmente os AVCistas que estão desesperados, né, principalmente para essas informações, né? Eu tive AVC, eu vou ter um outro. Se eu tive um AVC hemorrágico, doutora, eu posso tomar o anticoagulante? Se eu tiver o Covid-19, né? Se eu tiver novos coágulos, vai interferir? Então, são essas dúvidas mais recorrentes que as pessoas com AVC têm. Gostaria que vocês nos esclarecessem, por favor. Tá, só um minutinho, Solange, por favor, clica lá em cima, tem uma câmerazinha bem em cima à esquerda e um microfonezinho para a gente poder te enxergar e te ouvir. Quer responder, Carla, a pergunta da... Na verdade, Sandra, eu acho que quais são as orientações para o paciente? Continue com a tua vida como vinha, continue tomando os medicamentos que você foi orientado a tomar, continue fazendo os acompanhamentos que você fazia antes, tá? Porque a gente também não sabe muita coisa ainda, né? E tem que pensar assim, a maioria das pessoas não vão ser acometidas pela Covid, ok? Então, a gente tem que pensar no mundo assim, vamos continuar com o tratamento como eu fazia. Eu tenho que tomar o AS, eu tenho que tomar o AS. Não, eu estou usando anticoagulante, varfarina, um outro novo anticoagulante. Vou continuar o meu tratamento igual. O ideal é que continue fazendo, então, as dietas que você tem que fazer. Não é porque você está em casa há mais tempo que você pode relaxar com o teu controle do diabetes, que você pode fazer mais comida lá e acabar piorando o teu colesterol. Não. Os fatores de risco têm que ser controlados. Tentar fazer atividade física, né? Isso não é fácil quando a pessoa mora em um apartamento, mas sempre dá para inventar alguma coisa, né? Para você fazer um agachamento quando tem condições e pegar, tem um monte de aulas agora na internet, então tentar ver o que você pode fazer se você não teve um AVC ainda, e se você tem um AVC com uma sequela, cuidar com a tua sequela. Eu acho que dá para procurar o teu fisioterapeuta para fazer orientações, eles estão fazendo também muitas coisas pela próprio WhatsApp, eles podem mandar alguns exercícios para serem feitos, mas o importante é o seguinte, é pensar, a princípio eu não tenho Covid, estou me cuidando para não ser infectado pela virose, então eu tenho que continuar meu tratamento de prevenção do AVC. Esse que é o... Acho que para todas as doenças, né, eu acho que para nós, né, a gente tem que tentar dentro dessa confusão toda, ter cuidados com saúde como se nós estivéssemos vivendo uma pandemia. É verdade. E a gente, enquanto associação, né, doutora Carla, que também tem a associação
a Rede Brasil AVC, a Associação Brasil AVC, a Solange da Ação AVC, a Cris da AVC Paulista, enquanto nós somos representantes das pessoas que tiveram AVC, dos sequelados da AVC, a gente chama de AVCista, então a gente tem a obrigação não só dessa de informar, mas do acolhimento, né? Então a gente procurou fazer essas máscaras, viabilizar informação, né? Informativos, a gente distribui informativos sobre Covid, e máscaras, né? A gente já fizemos 900 máscaras, ainda estamos em produção, mas é o que a gente pode fazer. Eu gostaria de saber, assim, esses pacientes de AVC, né, em casa, sem a reabilitação, sem o tratamento, muitas vezes até sem a medicação, sem alimento, quem vai pagar essa conta depois? Já era um problema, já tinham esse problema no Brasil, né? Com o pós-alto hospitalar. Então, já era um problema, já vivíamos um problema, vamos dizer, crônico com relação principalmente à reabilitação. Imagina agora que os centros de reabilitações não estão funcionando, né? Alguns ambulatórios fechados, quero pegar o anticoagulante, não tenho mais pelo governo, então. Esse é o problema, né? Então, eu acho que assim, nós, infelizmente, essa pandemia veio para o mundo num momento assim que nós não estávamos, ninguém estava preparado para isso, né? Nem os países desenvolvidos, nada, né? Então, acho que a gente tem que tentar minimizar isso. Acho que minimizar é tentando orientar os indivíduos, né? Que eles se cuidem, continuem com os tratamentos que vinham fazendo e qualquer sinal de que não está muito bem, um paciente que é diabético, acha que ele não está bem, está tendo sudorese, ele tem que procurar o hospital. Então, assim, esse medo, eu acho que a maioria dos hospitais tem rotas separadas para suspeita de Covid. Então, acho que... E se o indivíduo tiver sinais sugestivos, né, também de febre, com alteração respiratória, deve procurar. Lembrar que Covid faz outros sinais também, muitos fazem diarreia, é uma coisa que também chama atenção. Então, às vezes lá o paciente com AVC que está acamado começou com uma diarreia, né? Será que não pode ser a infecção também pelo Covid? E eu acho também, assim, dentro do hospital, né? O paciente com AVC, ele deve receber visita? Sim, deve receber visita, mas as visitas também tem que cuidar para ir no hospital. Então, a visita também tem que proteger o paciente. Então, usar a máscara, lavar as mãos, todos esses cuidados também quando se está dentro do hospital, tendo cuidado. E em casa também. Eu estou em casa e estou cuidando do sequelado de AVC, mas eu saí para fazer as compras, então eu tenho que tomar todos os cuidados, mais do que deveríamos, né? Porque são pessoas que têm maior risco de ter uma infecção pelo Covid de forma grave, por causa das comorbidades que os pós-AVC têm. Sim, não, perfeito, Carla. O pessoal está fazendo várias perguntas, assim, como saber se vai ter AVC, os sinais, eu já coloquei esse vídeo vai ficar gravado para vocês estarem atentos. Então, qualquer sinal de AVC tem que ir imediatamente. O ideal é chamar o SAMU 192 para ir para o hospital. Nas áreas que não tem SAMU ou que ele não está disponível para a rede de AVC, no aplicativo AVC Brasil, vocês podem ter a orientação de para onde devem ir. Esse trabalho que a Sandra está fazendo é muito bonito, né? Então, a Associação AVC faz um trabalho bonito. O pessoal de Cuiabá, também da AVC, do Orlando, que ele acho que não está aqui hoje, eles têm feito um trabalho muito bonito de orientação das pessoas e distribuindo kits de higiene para auxiliar, então, o álcool gel, a máscara, que é fundamental quando vai sair, como a Carla já falou, e eu quero ver se a Solange está entrando aqui, se ela vai conseguir se conectar, então, porque ela não estava, o áudio e o vídeo dela não estava funcionando. Doutora Sheila, eu posso fazer uma pergunta também? Claro. Que tal, assim, se a gente fizesse uma política pública do AVC dentro desse Covid? Assim, o protocolo mesmo, de como seria... dos hospitais, né, em geral. Está sendo feito, Sandra, está pronto praticamente, vai ser apresentado na semana que vem pela Sociedade Brasileira de Cerebrovascular, a gente está participando, né, e mais a Sociedade de Neuroradiologia, é um protocolo, todo o fluxo do paciente no hospital, justamente para que é isso que a gente está discutindo aqui, para a gente saber como funcionar nos hospitais, mas a ideia é ótima. Eu não sei se a Solange...
Solange? Entrou a tela, olha que horror. Não. Desculpa, deixa eu ver se eu consigo tirar a tela. Eu realmente não estou conseguindo colocar, agora foi. É o vídeo, Pronto. Solange. Apareceu. Oi, Solange, tudo bom? Que bom, a Solange tem um trabalho maravilhoso, a Associação Ação AVC, então, né, lá em Maceió. Solange, o que vocês têm feito, as dúvidas das pessoas, o que vocês têm feito nessa fase de muita insegurança e muita incerteza por causa do coronavírus? Boa noite a todos. Então, aqui as pessoas nos procuram muito, as vítimas de AVC, nos procuram muito nas redes sociais. O que eles mais têm apreensão é porque eu tive o AVC, eu sou fator de risco, eu sou considerado e por quê, e como, e o que eu faço? Essa é a primeira. E a segunda questão que eles estão muito apreensivos é a interrupção da reabilitação, né? Porque agora os planos de saúde liberaram a questão de fono, TO, físio, por computador, mas tem uma classe muito que não consegue ter acesso a isso, e essa é a nossa maior preocupação. Que a gente precisa responder para eles e deixá-los um pouco mais tranquilos nesse questionamento. Bom, o paciente que já teve um AVC tem um risco maior de ter novo AVC, a gente sabe disso, né? A gente sabe que os diabéticos, principalmente, eles também têm um risco maior de ter uma doença mais grave se tiver o coronavírus. Então, os cuidados gerais para essas pessoas são os mesmos, né? Então, ficar em casa nessa fase tem que ficar mais em casa mesmo. Se alguém da família sair, como a Carla já colocou, se alguém da família sair, essa pessoa, quando voltar, vai ter que lavar as mãos, botar álcool gel, tira os sapatos, troca a roupa, para que não contamine a pessoa que está em casa, ali, que está em isolamento. Tomar as medicações, não é preparar os medicamentos, fazer atividade física em casa, colocar música, dançar. Na televisão tem aulas de ginástica também, então o que aprendeu na fisioterapia a pessoa pode fazer em casa, um familiar pode ajudar. Então a ideia é essa, vocês mesmos têm um vídeo bonito sobre isso, o fisioterapeuta falando, e a ideia é que o AVC Guia também possa ajudar isso, né, Luciana, a orientar esses pacientes de como utilizar, então, ferramentas mesmo em casa, e a gente acelerou, né, Lu, esse início, justamente para essa fase, que é uma fase difícil, a gente poder começar. Perfeito. É isso. E outra coisa também que nos aflige bastante é que os AVCs são invisíveis, né? As sequelas são invisíveis em algumas vezes. E as associações, elas estão passando por uma série de dificuldades, né? De falta de recursos, de reconhecimento mesmo. No Brasil, a gente não tem essa cultura de doação. E eu sinto que, desde 2012, a gente vem lutando para ter recursos para continuar com as nossas ações. A gente tem uma casa do AVC que foi inaugurada em dezembro, e a gente fechou por conta do coronavírus, mas estávamos fazendo atendimento gratuito à população. E a população que a gente atendia não acreditava que era gratuito, achava que tinha que pagar. Então, assim, a gente está tentando fazer um trabalho voluntário, mas a gente queria muito, assim, que tivesse uma rede que nos apoiasse. Então, aqui vai o nosso pedido da Associação Mineira de AVC, e creio que de outras associações, para que tivesse um fundo, entendeu? Alguma coisa que pudesse nos ajudar com recurso daqui para frente. O que vocês acham? Não, a gente sabe, todos nós precisamos, né, para todas essas ações, a gente sabe que não é fácil, mas as pessoas estão mais mobilizadas para auxiliar. Eu cheguei a pensar, logo que começou tudo isso, da gente fazer uma campanha para recolher alimentos. A gente está preocupado com as pessoas empobrecendo mais ainda nessa fase, mas a logística de entregar alimentos não é muito fácil. Então, assim, eu acho que a ideia é a gente possa trabalhar junto para poder auxiliar essas pessoas, e a ideia é que realmente a gente tenha cada vez mais voluntários, e a gente poder pedir um suporte para as associações de pacientes. A gente pode, eu, a Carla, a Lu, né, também auxiliar nessas solicitações de Zélia e Otávio, que estão aqui com a gente,
para que a gente possa dar suporte mais em nível nacional para esses pacientes e localmente para que vocês possam trabalhar e manter, então, todo esse trabalho que é maravilhoso, né? Tem mais algumas perguntas aqui a respeito dos exames eletivos, né? Porque estão fechados, estão começando um pouquinho a abrir. A Carla já comentou, é importante a gente fazer uma avaliação rápida da causa do AVC para a gente poder tratar, e se a gente começar o tratamento já num primeiro momento, diminui em 80% o risco de ter um AVC maior. Então, acho que esses exames eletivos estão começando a abrir aos poucos, e a ideia é que a gente possa dar um suporte, então, e fazer uma discussão em nível nacional para que essas pessoas possam receber o tratamento preventivo mais adequado dessas pessoas, várias aqui que estão participando, que tiveram AVCs recentes. Então, a primeira coisa é começar com prevenção, a gente já diminui muito o risco enquanto está esperando os exames ficarem prontos. As pessoas ficaram um pouco confusas aqui, a COVID, a Carla já falou, os sintomas mais comuns são respiratórios, então pode ser tosse, falta de ar, dor de garganta, febre, diarreia, né, Carla? Mas também ela pode se manifestar de outras formas, então um infarto do coração, um AVC, pode ser uma manifestação inicial da COVID, isso vai ser visto no hospital, e a gente revendo esses protocolos, a gente vai auxiliar, então, o nosso país a poder enfrentar essa crise aí, sem tamanho, e eu até acho que tem locais que está muito difícil e outros estão melhores, mas juntos eu acho que a gente vai conseguir realmente superar essas dificuldades, né, pessoal? Eu vou ter que encerrar aqui, tem várias perguntas mais, eu vou deixar em aberto para a gente poder responder as outras perguntas. Essa aula vai ficar gravada, disponível para todo mundo, e nós vamos estar em outros momentos aqui discutindo essas situações, e em breve a gente vai deixar, né, o link disponível para tirar as dúvidas de cada um de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigada a todos, então, por estar aqui com a gente, por participar, Solange, Sandra, Luciana, Diane, Carla. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, e espero em breve a gente estar de novo aqui numa situação melhor, mas se não, nós estamos juntos trabalhando para mudar. Certo? Com certeza. Boa noite. Tchau. Tchau.